recebê-los. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Enquanto o pessoal está entrando, de qual estado vocês estão falando? Mato Grosso, Cuiabá. Cuiabá, Mato Grosso. Quem mais? Tem alguém de outro estado, gente? Rio Grande do Sul. Rondônia, Liliana, Estado da Paraíba. Rio Grande do Sul, Rondônia. Ana, beijo, Ana. Quem mais? Salvador, Bahia. Oh, coisa boa, gente. Niterói, Rio de Janeiro. Opa! Edna de Marcelândia, Mato Grosso. Edna de Marcelândia. Delícia. Mato Grosso mesmo. Legal. Edna de Marcelândia, Mato Grosso. Mato Grosso também. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos. Vamos aguardar só mais uns minutinhos aí, algumas pessoas que estão transitando entre uma sala e outra, né? Estão caminhando para chegar. Exatamente. Eu falo que agora, nessa época de tecnologia, parece que a gente é abduzido. Você está numa sala, de repente, desaparece. E aparece em outra. Bem isso mesmo, Elis. No começo a gente apanhou mais, agora a gente já está até gostando dessas brincadeiras, assim, de trocar de ambiente, né? Tiane, vamos adicionando as pessoas aqui na sala. Nossa, Karina Barros é de Vancouver, Canadá. Seja bem-vinda também. Falo de longe. Silvelândia. Miguel Pereira, Rio de Janeiro. É a Mônica. A Aline é de Salvador, Bahia. Gente, é uma delícia esses diferentes sotaques, diferentes cidades, diferentes realidades. A gente só cresce, aprendendo com um pouquinho de cada um de cada cantinho. Legal. Só mais uns minutinhos enquanto o pessoal vai chegando. Alcedina de Cuiabá, Mato Grosso. A Christian Rita Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Tem bastante gente do Rio Grande do Sul também. Estou aqui, ó. Elis, é bom que você vai no chat e eu vou adicionando as pessoas aqui, Elis. Beleza. Ipatinga, Mato Grosso, é a Thelma. Muito legal, gente. Nós estamos do Iapope ao Chuí. É Ipatinga, Minas Gerais. Ah, Minas Gerais, perdão. Minas. Thelma. Mineira. Ô, gente. Não, Por que quando fala Minas Gerais a gente só lembra do doce de leite, do pão de queijo,
de coisas maravilhosas, aquele povo caloroso. Ali pertinho do Goiás, que eu sou dali, então ali tudo pertinho ali. Marianópolis, Mato Mas é Grosso. porque pão de Rafael. queijo e doce de leite é gostoso mesmo. Isso mesmo. Difícil de esquecer, né? Desde a Paraíba, Campina Grande, a Célia, Ai, gente. Arenápolis, Mato Grosso, Rafael. Passo Fundo, a Cláudia. Boa tarde. Quem quiser colocando no chat de onde é, pode colocar. E a gente está aqui recebendo o pessoal. Laura Cristina. A Eliette é de Barcarã. Deixa eu olhar aqui. Barcarena, Pará. Nossa, bem na ponta do Brasil. A Gabriela é de Canarana, Mato Grosso. Denise, do Rio de Janeiro. Lidiane, de Rondônia, conterrânea da Lília aí. Olha aí. A Edna é de Marcelândia, Mato Grosso. Nós estamos tudo junto misturado. Exatamente. Lia, eu vou deixar contigo para adicionar as pessoas, tá bom? E a gente vai dando início. Pode ser? Pode. Beleza. Então, vamos lá, para a gente poder seguir o nosso cronograma. Queridos, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco. Que a gente possa ter uns momentos agora na nossa tarde, no nosso início de tarde, bem agradáveis, bem produtivos. Eu me chamo Lília Nogueira, estou falando aqui de Rondônia. Nasci em Brasília, mas vim para cá aproximadamente aos 10 anos de idade e criei raízes na terrinha aqui. Já virei filha da terra, já. Já estou gostando e ficando aqui. E à tarde, agora nessa oficina, falando sobre tecendo as redes de evangelização, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, eu e a minha amiga Elis, que vai se apresentar também. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Elisângela, falo de... Hoje eu estou em Apucarana, do norte aqui do Paraná. Aqui a gente fala porta, abre, portão, porteira. Não é do leite é quente, que é lá do sul. Aqui no norte a gente fala mais o R é diferente. E a gente vai conversar hoje à tarde sobre como tecer essas redes, né? E estamos juntos aí, passando a bola para a Lilian. Então, vamos lá, meus amigos. Para conversar um pouquinho, para dar início à nossa oficina, nós vamos usar uma passagem narrada pelo evangelista Lucas, em que ele nos fala sobre o encontro de Jesus com alguns dos seus primeiros discípulos. Essa passagem está no capítulo 5 do seu evangelho, nos versículos de 1 a 11, em que ele nos relata a primeira pesca maravilhosa. Eu vou fechar um pouquinho a minha câmera e a gente vai conversando aqui. Então, vamos lá. O Mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, foi o cenário da maior parte da vida de Jesus. Havia por ali muitas colônias de pescadores, e foi entre eles que Jesus foi buscar quase todos os seus discípulos. O mestre gostava muito desse lago e percorria constantemente suas margens ensinando. O seu evangelho ele ensinava e sempre que se lhe deparava uma oportunidade, curava os enfermos. O povo cercava Jesus, atraído pelo seu magnetismo e cativado pelas amorosas vibrações da sua personalidade iluminada. Algumas vezes se acomodavam e ficavam a ouvi-lo pronunciar palavras de fé e de esperança, de conforto e de alívio, de paz e de resignação. Em certa ocasião,
Jesus, vendo 2 barcas atracadas à borda do lago, aproximou-se. Ali estavam Simão Pedro e seus sócios, Tiago e João, que depois de uma longa noite de pescaria e um árduo trabalho sem resultados, lavavam suas redes. Considerando que eles já eram pescadores experientes e todo o esforço realizado naquela noite improdutiva, o que será que se passava nas mentes e nos corações daqueles homens que dependiam desse trabalho para o próprio sustento e para o sustento de suas famílias? Naquela mesma extensa praia em que se encontrava o mestre, se acotovelava a grande multidão, formada por pescadores rústicos, mulheres aflitas por continuadas flagelações, crianças sujas e abandonadas, e até mesmo publicanos pecadores, que se misturavam entre homens analfabetos e simples. Todas essas pessoas ali estavam ansiosas por ouvir as suas palavras. Naquela ocasião, Jesus era assediado por essas pessoas que pretendiam detê-lo, para que ele não as deixasse. Mas o mestre mostrou a necessidade que tinha de pregar o evangelho do reino de Deus também em outras cidades. Ainda assim, oprimido por essa multidão, Jesus entrou na barca de Simão Pedro e pediu a este pescador que se afastasse um pouco da praia, para mais livre ensinar a multidão. Obedecendo humildemente a Jesus sem nada contestar, Simão afastou-se um pouco da praia e com seus companheiros também ouvia os ensinamentos daquele meigo rabi, que sentando-se ensinava ao povo de dentro da barca. Jesus falava da maravilhosa beleza do seu reino e, magnetizado pelo seu amor, o povo escutava. O mestre certamente conhecia o que se passava no íntimo daquelas pessoas, em especial daqueles pescadores que se encontravam em clima de desânimo e incertezas. Quando acabou de falar ao povo, Jesus serenamente disse a Simão: avança para o mar alto e lança as tuas redes de pescar. Simão Pedro, assustado, respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, por que mandas, lançarei a rede. E seguindo para o mar alto, lançaram sua rede, colhendo uma quantidade tão grande de peixes que a rede quase se rompeu. Os pescadores ficaram tão admirados com o ocorrido que acenaram para os companheiros que estavam em outro barco próximo para que se os fossem ajudar. Estes logo atenderam ao chamado e começaram a encher os 2 barcos, que ficaram tão cheios de peixe que quase afundavam. Simão Pedro e os outros pescadores que ali estavam ficaram muito espantados por causa da pesca maravilhosa que haviam feito. Pedro, então, ajoelhou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O mestre, calmamente, olhando em seus olhos, disse a Simão: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Assim, aqueles humildes pescadores, com muita dificuldade, levaram as barcas para a praia, deixando tudo e seguiram-no. Após o ocorrido, Simão Pedro, Tiago e João tornaram-se os primeiros discípulos do Cristo. Caiba Schutel, ao analisar essa passagem no livro O Espírito do Cristianismo, uma obra muito linda que tem vários relatos da época de Jesus e do cristianismo, ele nos esclarece que Pedro, Tiago e João já haviam presenciado muitos fatos operados por Jesus, mas não eram capazes de imaginar que, sob as ordens dele, fosse possível um acontecimento tão inusitado como aquela pesca maravilhosa. Nós precisamos lembrar que esses missionários escolhidos pelo Mestre, quando ainda estavam no mundo espiritual, seriam os primeiros depositários do Evangelho
e já estavam em condições de compreenderem o trabalho que Jesus lhes confiaria. E agora, meus amigos, após essa narrativa, convidamos-nos a refletir como nós podemos associar esta passagem de Lucas com o tema do nosso encontro e da oficina. Descendo as redes da evangelização. Importante destacar e nós lembrarmos que, à luz do conhecimento espírita, compreendemos que a pesca maravilhosa nada tem de surpreendente nem de miraculoso, se nós considerarmos a prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade moral e os seus inúmeros auxiliares que do invisível punham em ação a sua palavra e sempre estavam ali para auxiliá-lo. Dessa forma, quando o mestre pede a Simão Pedro que avance para o mar alto, ele já sabia para onde ir, ele já sabia o resultado dessa pescaria. Mas, em contrapartida, e se Simão Pedro tivesse se recusado? Considerando que eles já haviam trabalhado durante toda a noite, ficamos imaginando quantas vezes aquelas redes foram lançadas ao mar e retiradas sem que nenhum peixe fosse pescado. Como que eles se sentiam ante aquela situação e precisando retornar à praia sem conseguir ter o resultado do seu trabalho? Se Pedro tivesse simplesmente se recusado, assim como nós, em nossas múltiplas existências, também já recusamos ao convite do Cristo. Se nós formos observar atentamente, a lição foi mais moral do que material. Emmanuel nos auxilia a entender esse versículo em uma mensagem muito linda, intitulada Mar Alto, no livro Pão Nosso, onde ele nos convida a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos desorientados perante as dores, as dificuldades que surgem em nossas vidas? Nos sentimos tão pequenos e praticamente impotentes ante os desafios que surgem em nossas existências. Será que esses dias de pandemia, em que observamos a dor, a angústia, o desespero presente em tantos lares por todo o mundo, não será justamente o mar alto a que somos convidados pelo Cristo? Emmanuel ainda nos afirma que o Pai nunca deixa os seus filhos desamparados. E que se essas dificuldades e as dores nos afligem, é que Jesus nos enviou a pleno mar da experiência, a fim de provarmos nossas conquistas e supremas lições. Mas ainda assim, ainda que estejamos em meio à turbulência, ao furacão, às ondas maiores possíveis e todas as dificuldades, jamais estaremos sozinhos. Para ajudar ainda na compreensão dessa mensagem, nós vamos mais uma vez recorrer a Caibá Schutel, que no mesmo livro, já citado anteriormente, ele vem nos explicar que a primeira pesca maravilhosa é um encorajamento para vencer as lutas que esperam os divulgadores da palavra. Segundo ele, queria o mestre fortalecer a confiança daqueles que teriam a missão de seu apostolado. Queria mostrar-lhes que eles teriam sempre a sua assistência se permanecessem com ele e com seus ensinamentos. Uma outra passagem evangélica que nos faz refletir sobre o tema deste encontro é a parábola da rede, a parábola que foi comentada ontem à noite na abertura. Ela se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, e Emmanuel vem nos elucidar que, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. O barco é a posição de cada qual nessa escola. Todo dia o homem se levanta com a sua rede de interesses. Então, meus amigos, se a gente for parar para pensar, para onde nós estamos lançando as nossas redes diariamente? Quais têm sido os nossos principais interesses?
Emmanuel prossegue ainda nessa mesma mensagem, dizendo que convém consultar nossa vida interior com um esforço diário, diariamente, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos que nós dediquemos a nossa atenção aos caminhos retos e que nós acharemos o que for necessário. Trazendo essas reflexões, esses ensinamentos para as nossas redes de evangelização espírita, nós destacamos a evangelização de almas como a sublime Jesus e Kardec aos corações de todos. Sejam crianças, jovens, família, nos formatos presenciais, virtuais, colaborando de forma direta na transição planetária, ao auxiliar na formação da nova geração. Também ressaltamos que é importante fortalecer as nossas redes de relações entre os evangelizadores, destacando o apoio mútuo entre as equipes e da espiritualidade amiga, que vai estar sempre ao nosso lado, nos auxiliando para que as nossas redes estejam mais resistentes para os desafios do mar alto. Por isso, é essencial o respeito, a tolerância, o estreitamento dos laços entre os companheiros da tarefa, de todos eles. E nesse caso, a gente precisa entender que quando a gente fala trabalhadores espíritas, divulgadores do evangelho, todos nós somos evangelizadores de almas. E todos nós recebemos o convite do Cristo. Essa nossa rede de relações, ela é de extrema importância. E Jesus e Kardec estão ali conosco, fazendo parte das nossas vidas, das nossas atividades, nos amparando e sustentando, mas é necessário que nós também tenhamos esse cuidado para que as nossas redes estejam sempre fortalecidas e mais resistentes. A intenção de Jesus, ele estava resolvido a transformar os pescadores de peixes em pescadores de homens. Ele queria fazer dos pescadores de corpos pescadores de almas. Estevão, na mensagem Sublime Investimento, no ano de 1977, ele já nos alertava que o mundo nunca necessitou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. Apesar do período transcorrido desde então, essa frase continua atual e representa claramente o período que nós vivenciamos. Jesus nos deixava muito claro, e Estevão bem reforçar, que não basta analisar, é inadiável construir. O futuro está na força do nosso presente, naquilo que nós fizermos agora. Ele nos alerta também para que nós evitemos a contabilização das angústias que desesperam o presente, esforçando-nos pela disseminação da moral cristã que clareará o porvir. Se nós pararmos para pensar, como é comum a gente ouvir tantas pessoas que sofrem, passando pelas suas dificuldades. É muito fácil nas nossas conversas de hoje em dia a gente presenciar as lamentações, as dores, as dificuldades. E Estevão nos convida a ações decisivas no bem, para que nós possamos agir de maneira positiva na disseminação da moral do Cristo. Nesta mesma mensagem, ele prossegue afirmando que os tempos são chegados. Surge o momento de investirmos no amor, para que esse amor se multiplique em benefícios do amanhã. A sementeira de agora é a promessa para depois. O plantio efetivado é a esperança crescente. Então, meus amigos, nós que aceitamos o convite para sermos pescadores de homens, evangelizadores de almas, sabíamos dos desafios, das dificuldades que poderiam surgir em nosso caminho, em especial no momento que possamos, fomos preparados antes de aqui chegarmos e, graças a Deus, dessa vez, nós aceitamos o convite para divulgar o Evangelho, tantas vezes já recusados anteriormente, em outras existências. O nosso querido Bezerra nos traz uma mensagem, uma resposta muito esclarecedora em 1982,
Quando foi perguntado para ele que recursos os amigos espirituais poderiam sugerir com vistas à dinamização da tarefa de evangelização espírita, ele nos responde da seguinte maneira: não há dúvida de que, crescendo a demanda, novos colaboradores se apresentarão. Compreendemos, no trecho dessa resposta de Bezerra, que com o crescimento das dificuldades, nós sempre teremos o amparo da espiritualidade amiga. E podemos entender nessas demandas, tanto as dificuldades que nos surgem, essas com que nós convivemos tão próximo agora, como também a falta de companheiros dedicados à tarefa, a quantidade de evangelizadores que aumenta em nossas turmas. Nada disso está fora de um controle. Tudo isso está sendo observado. E, mais uma vez, eu volto a convidar os amigos para que a gente possa refletir se essa resposta também não se encontra atual e se ela não contempla os nossos anseios. Nós estamos vivenciando uma experiência onde todos nós tivemos que aprender novas formas de levar a mensagem do Evangelho aos corações, em que fomos desafiados a utilizar novos recursos que, em muitos casos, até já existiam e só foram procurados pela necessidade da ocasião. O que nós podemos observar é que esses novos métodos, dinâmicas, ferramentas que nos ajudaram a crescer enquanto divulgadores da doutrina do Evangelho. Porque é isso que Bezerra fala, que com essas necessidades, com esses novos métodos, com essas novas dinâmicas, também vai ser uma ajuda, um estímulo à segurança do movimento espírita. Porque nós estamos nos fortalecendo, nós estamos crescendo e aprendendo. Ele afirma ainda que enquanto os colaboradores da tarefa estiverem de corações entrelaçados no objetivo comum, nós continuaremos a recolher dos planos acima a inspiração precisa para conduzir com acerto e maestria a nobilitante tarefa que nos foi confiada. Em uma outra frase, não nessa mesma mensagem, mas uma frase que me marcou muito, que Bezerra nos afirma que os amigos, os companheiros desencarnados, eles podem sempre nos inspirar, sugerir, alertar, esclarecer. Eles podem sempre estar do nosso lado para nos ajudar em tudo aquilo que necessitarmos. Mas o trabalho efetivo é uma bendita oportunidade para nós que estamos aqui reencarnados. O trabalho é nosso. Então, eles vão estar do nosso lado, mas quem vai realizar a tarefa somos nós. Jesus conta conosco. Ele também nos convidou. Quando ele nos diz para evangelizarmos a todas as gentes, em especial nesses dias, em que nós percebemos corações tão necessitados de luz e do consolo da esperança, o que ele espera de nós? Nesses dias em que ele nos chama para avançar ao mar mais profundo, para enfrentarmos o mar mais alto, quando ele sabe das dificuldades, dos desafios que serão muito maiores, e que muitas vezes nós já nos encontramos cansados, assustados, doloridos, pela perda de nossos entes amados. Quando ele nos convida a trabalhar um pouco mais, superar os nossos medos, as nossas limitações e seguirmos confiantes. É dessa forma, nesse ambiente, que nós chegamos a uma pandemia. Nesse contexto que nós nos assustamos com tudo isso, com esse isolamento, com essa novidade. E no primeiro momento foi um impacto do susto para cada um de nós. Depois, o medo. O medo de saber o que vai acontecer, como vai ser. A gente não sabe usar essas ferramentas, nós temos tantas limitações. Como é que nós vamos conseguir dar continuidade à tarefa? E hoje, passado um tempinho em que a gente vai percebendo, a gente começa a refletir como eu posso fazer para melhorar. A gente começa a refletir o que eu posso aprender para poder fazer diferente, para alcançar mais corações. E agora, já vivenciando esses momentos da pandemia, que somos desafiados a verdadeiramente evangelizar através das ferramentas virtuais, é que nós viemos conversar nesta tarde, e dessa maneira a gente encerra agora a nossa primeira parte,
passando a palavra para a nossa amiga Elis, que vai dar continuidade conversando um pouquinho sobre as ferramentas virtuais. Eu vou interromper meu compartilhamento, perguntar se todos estão bem, está tudo certinho até aí. Alguém tem alguma dúvida para tirar? A gente também vai poder deixar depois os nossos contatos à disposição. A Lia, qualquer coisa, também tem o nosso contato. E agora a gente vai para a parte com a Elis, que vai apresentar para a gente esse momento das ferramentas virtuais, que a gente tentou trazer só alguns exemplos, né, Elis? Não dava para a gente falar muito, porque o nosso tempo também era curto. E vamos lá. Boa tarde a todos e a todas novamente, para quem chegou um pouco depois. Nosso objetivo agora é fortalecer o trabalho espírita para a manutenção das atividades realizadas virtualmente, né? Depois de um ano que a gente teve todas aquelas carinhas ali, que a Melina mostrou, a gente está no processo. E aí, teve evangelização que continuou, teve evangelização que muitos pararam, né? E isso, às vezes, nos traz uma certa... Ai, será, né? Então, vamos estar conversando sobre isso. Eu vou começar pedindo para a Lia colocar no chat esse link aqui para vocês responderem. Evangelizar em tempos de pandemia. Vocês têm 3 opções para colocar lá. O que foi, o que está sendo, né? Verdade, porque a gente achou que voltava esse ano e não voltou. Mas o que está sendo evangelizar em tempo de pandemia? Ok? A Lia põe no chat para nós, Lia. Eu vou descompartilhando aqui. Ela já pôs lá. Está no chat. Para poder compartilhar a nova página. Vamos lá, pessoal. Evangelizar em tempo de pandemia. Vamos entrando lá, ó, já tem algumas pessoas que já participaram, eu vou mostrar para vocês aqui no Zoom. A nuvem já está começando a ser formada. Aqui. O Zoom, ele tem isso, toda vez que você vai compartilhar alguma coisa, tem que sair e voltar novamente. Tá tudo certo, porque é assim mesmo que acontece. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque a gente não domina a ferramenta, mas a gente vai indo. Não domina com plenitude, igual o pessoal da juventude aí. Evangelizar em tempos de pandemia é... Engraçado que o desafiador está crescendo, olha, ele cresce, permanece as outras, ó, a oportunidade muda, o amor muda, mas o desafio está lá, o desafiador. É um desafio, superação, oportunidade, amor, aprendizado, inovador, realmente, perseverança, né? A gente tem que ter muita, porque as ferramentas são em inglês, a gente às vezes não domina a língua, a gente entra e não consegue achar, aperta um botão e some, e a gente vai indo. Gotas de esperança para quem recebe, com certeza, e para quem faz também, né? Porque a gente revigora cada vez que a gente faz uma aula. Essa ferramenta, cada vez que você... a gente deixou o mesmo link para as 4 rodadas. Então, nós temos juntando as 3 rodadas, 61 pessoas. Então, aqui vai indicando quem vai participando, e cada vez que a pessoa clica para enviar a resposta, vai mudando aqui toda essa dinâmica do trabalho. Então, a superação, aprendizado, transformar-se, paciência, realmente, criatividade, sensibilidade. E aí, eu vou falar para vocês o seguinte, cada vez que a gente faz uma explanação, né, que a gente vai fazer uma evangelização, a gente tem que reinventar, você tem que usar a criatividade e sempre estar se organizando. Quando a gente trouxe essa ferramenta, e a gente vai conversar dela em outros momentos também, a gente pensou numa ferramenta que não precisasse baixar no nosso celular, porque o celular normalmente está cheio de tanta coisa que a gente recebe de WhatsApp, de grupos, que agora a gente conversa muito pelo celular, e às vezes não tem memória.
né? E também que quando a gente precisasse fazer algo na evangelização, ele pudesse ser um disparador para alguma dinâmica. E aí, assim, você pode usar em tempo real, como você pode usar com antecedência. O que é usar com antecedência? Mandar o link uma semana antes, preencher, e aí você só faz o comentário em cima das palavras que aconteceram, né? Promove toda a sua aula dessa forma. Então, é uma ferramenta que você só entra no site dessa ferramenta e ele vai te dar, ó, você entra pelo Google mesmo, ó, aqui, clica lá no site, e ele está aqui em inglês. Aí eu descobri, depois de muito bater cabeça e ver inglês e ficar traduzindo no Google, né? Porque a gente faz essas coisas. Que você vem aqui com o botão direito do mouse e coloca traduzir para o português. Aí você faz a mágica, olha lá que lindo. Tudo em português, sem barreira tecnológica e comunicacional para nos atingir aí. Então, essa ferramenta é uma das ferramentas que a gente pode estar usando, né? Tanto para criança como para o jovem. Eu vou descompartilhar, porque eu vou compartilhar o slide. E vou trazer para vocês que a gente vem recebendo algumas dicas de evangelização, de como propagar a nova era, há algum tempo, né? Quando a gente traz aqui, no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta. Espera aí que... Coisas das ferramentas, gente. Certinho aí. Então, Kardec coloca o seguinte. Eli, teve uma pergunta aqui no chat. Pode falar. Que perguntou assim, mostra como entra novamente. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa parte aqui, que lá na frente eu vou mostrar para a gente novamente, tá bom? Então, guarda um pouquinho aí, segura aí que nós vamos chegar lá. Eu vou voltar lá onde está, na 627, para a gente pensar nas ferramentas, tecnologias e metodologias, né? A gente trouxe a questão 627, que pergunta, o Kardec perguntou aos espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão de nos ensinar mais alguma coisa? E aí os espíritos respondem. Jesus empregava a miúde, repetidas vezes e com frequência, na sua linguagem, alegoria e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mísero agora que, se a verdade, se torna inteligível para todos. E a gente trouxe essa figura do Cristo e como ele ensinava, que nós estamos exatamente nesse momento, né? Tendo que ensinar conforme o tempo e de acordo com as ferramentas que nós temos. O interessante é que, se a gente for ver bem, nós também estamos desbravando uma nova era. Porque há 50 anos atrás, quando os nossos pioneiros fizeram a evangelização nos nossos estados, 50, 40, 30, 20 anos, cada pioneiro teve as suas dificuldades. Então, quando a gente vai olhar lá a Cecília Rocha, no Rio Grande do Sul, a dificuldade que ela teve, como foi implementando, depois veio as campanhas para a gente chegar hoje. E hoje nós estamos nesse momento que daqui 50 anos vão estar estudando como é que nós fizemos nessa pandemia, né? Então, é esse sentido de Jesus ser esse educador por excelência, um pedagogo excelente e ensinando de acordo com o que ele tinha na época. Aí a Sandra Borba, ela coloca que o evangelizador é o artesão. E nessa pandemia, nós nos tornamos artesão. Não no sentido de fazer o artesanato, mas no sentido de preparar para fazer. Então, quando você vai preparar um patchwork em costura, quem costura sabe, vai ter que selecionar o tecido, vai ter que selecionar a linha, a agulha, a figura, para compor a obra, né? Que é uma obra de arte. Nós agora estamos tendo que fazer isso. E ela fala, por que é um artesão? Porque o evangelizador artesão dialoga com a realidade.
identificando as necessidades e possibilidades, num exercício tão necessário quanto enriquecedor para estar no serviço de Jesus, o mestre dos mestres, nosso modelo e guia. E é isso que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos tecendo essa rede no sentido da gente reformular as nossas maneiras de ensinar, né? De chegar a palavra boa nova aos corações. E aí nós vamos lembrar de Paulo. Paulo, no desempenho da sua grave responsabilidade de difusão e divulgação da Boa Nova, percebe que lhe eram exigidos maiores esforços para tornar melhor e mais abrangente a sua ação evangelizadora. Então, ele propõe a educação através de cartas, né? E essas cartas que fortaleceram as igrejas da época, que ele foi fortalecendo, e agora nós estamos num momento de usar tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, eu lembro da comunicação assistiva, que é uma comunicação para que todos se comuniquem. Então, se a pessoa tem uma paralisia cerebral ou alguma dificuldade de comunicação, tem a assistiva. Nesse contexto, a assistiva ela traz que isso aqui, por exemplo, é uma tecnologia, uma caneta tecnologia, garfo, faca, porque são coisas criadas para um determinado momento. E Paulo, na sua época, a tecnologia era carta. Aí nós vamos pegar Kardec, né? Não, ainda Paulo aqui. Nessa pandemia, somos evangelizadores escolhidos como Paulo. E Paulo falava, aprender com Paulo de Tarso é encontrar recursos de renovação constante e bom ânimo. Quem fala isso é Sandra Borba, nesse livro que está aqui, mostrando aí, Reflexões Pedagógicas à Luz do Espiritismo. Ela traz 2 grandes pedagogos, um é Jesus e o outro é Paulo. E aí, é aquilo da gente não perder o bom ânimo e se renovar. Gente, depois nós vamos aprender a mexer um pouquinho no meeting, tá? Por isso que eu não fiz aquela hora que a Lívia falou, mas eu já estou com a pergunta aqui. E Kardec, ele também usa tecnologia, gente. Embora ele use uma tecnologia que Paulo usou, ele usa uma outra, que é a tecnologia impressa para a época, né? Mas, Eli, você está falando de tecnologias virtuais, e por que você está citando carta? Né? Porque cada época tem a sua tecnologia, e nós estamos na época de usar todas as vezes, né? Então, não deu certo virtual, nós vamos para a impressa, e está tudo certo, porque é um processo isso, né? Então, Kardec, ele usa esse recurso tecnológico. Ele usa as cartas que ele recebia, né? Ele analisa, e ele também usa o livro, que é a tecnologia impressa. Ele vai imprimir, e grande parte do trabalho dele é nessas trocas de cartas, esclarecendo na Revista Espírita, imprimindo os livros, né? Para que todos pudessem ter acesso para essa nova ciência que é o Espiritismo. E a gente vai falar de internet, a gente sabe, lá na Gênesis aparece internet, mas não com a palavra internet. Aparece dizendo que enfraquece os preconceitos de raça, os povos entram e consideram-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações. Eles suprimem as barreiras que separam de todos os pontos do mundo e reúnem-se em comícios universais para as justas, as pacíficas, para as justas e pacíficas da inteligência. Então, a gente teve um exemplo nessa semana que reuniram para o meio ambiente vários países. E a gente está tendo exemplo no Espiritismo também. Hoje, nós estamos da própria Oxi no Brasil. É um grande comício. Quando a gente vê as lives que as federativas têm feito, a gente consegue hoje assistir todas as federativas e aproximar os corações. Mesmo estando tão longe, a gente se entrelaça, né, como diz a mensagem, porque a gente vai conhecendo as realidades e tendo a oportunidade de troca. E aí, espera só um pouquinho, eu descobri que aqui, quando eu mexo nas ferramentinhas que tem aqui, interno, a hora que eu vou mudar, eu não consigo mudar. Agora eu consegui. Preocupado com isso, as federativas do ano passado se reuniram, e a FEB, que é a brasileira, fez uma organização de experiências que estavam acontecendo nesse período virtual. Ela colheu informação de todos os estados. Então, sintam-se todos contemplados.
Esse documento vai falar das experiências virtuais. E o que chegou-se à conclusão? Os recursos e ferramentas disponíveis são tão diversos quanto as realidades institucionais, que é da nossa casa espírita, do nossa federativa, estruturais e humanas, para o seu aprendizado e utilização, reconhecendo-se as limitações de diferentes ordens e, de forma especial, as potencialidades que emergem no sentido de superá-las, de promoverem o desenvolvimento da tarefa, da instituição e das equipes de trabalho. Todos nós, nesse período da pandemia, estamos buscando a melhor forma de atingir o público-alvo nosso, que é a criança e o adolescente, né, e o jovem, da melhor forma possível, e cada um dentro da sua realidade. E aí, nesse documento, surgem algumas ferramentas, né? Espera aí, que agora... Aí, consegui. Resultados desses... O que eles encontraram? Que o grande disseminador do conteúdo doutrinário são os WhatsApps, com os grupos. Eu vejo ali, falando, veja no grupo do participante, né? O WhatsApp, ele está permeando a nossa vida hoje. Está tudo em grupo, e ali a gente manda os vídeos, e ali a gente manda as considerações, a gente conversa, a gente troca figurinha, porque o pessoal adora figurinha diferente, e nós estamos evangelizando pelo WhatsApp. Muitas casas apareceram que evangelizam pelo WhatsApp. Não, às vezes não manda o vídeo pelo WhatsApp, mas conversa, faz a interação pelo WhatsApp, antes da evangelização propriamente dita. Algumas casas só com vídeo pelo WhatsApp. Vídeo, a música, o comentário, né? As crianças postam de volta, né? Envio de vídeos, contação de histórias virtuais, como tem uma oficina que está acontecendo, envio de planejamentos temáticos e subsídios à família, envio de vídeos, clipes musicais, letras musicais para as famílias e crianças sobre a temática doutrinária. A gente andou percebendo que quando a gente começou a fazer as lives, principalmente na área da juventude, a qual eu trabalho mais, a gente não tinha os jovens sentados na sala, a gente tinha a família. Eu pude acompanhar o Emero, que é o encontro de Rondônia, e aí lá eu via muito nas redes sociais o pessoal tudo junto, sentado, a família assistindo. Então, a gente vai se lembrar que na nossa realidade isso permeia. Então, vai ter uma live que vai falar sobre esse momento da pandemia, senta a família. E a evangelização está sendo esse momento familiar também, porque as crianças às vezes precisam... os pequenos, nem sempre, né, gente? Porque hoje eles dominam mais do que nós. Eu ia falar que eles precisam de nós, mas, na verdade, a gente que precisa deles, mas eles estão conosco ali, os pais permanecem junto, né? Outros recursos também, olha, eu coloquei esse símbolo aqui, que é um símbolo do correio, que estava bem esquecido para nós, porque a gente está bem tecnológico, né? Mas, em alguns lugares, a gente não tem o acesso. Oi? Elis, não passou o slide. Não? Peraí, Você então. mudou o slide? Mudei. Não, Isso aí. Não passou. Peraí que eu vou aqui. Esses são os desafios tecnológicos que a gente vai passando e aprendendo. Já... O mais legal disso tudo é que a gente vai aprendendo a ficar sem vergonha, assim, no sentido de não poder errar, né? Porque a gente tem... E aí, o correio é uma das coisas que voltou para a nossa realidade. Envio de mensagens doutrinárias semanais às famílias, com o intuito de fortalecimento e apoio. Então, algumas casas mandam aquela carta simples, né? Para as famílias em situações de vulnerabilidade, envio das atividades de evangelização no formato impresso, juntamente com a cesta básica, máscara e outros itens de apoio. Então, as pessoas vão buscar a cesta e já buscam o material da evangelização e faz uma troca, né? E as crianças têm participado dos relatos que a gente tem ouvido. Envio de carta ou atividades por correio para evangelizandos, bem como cartão de aniversário. Então, é um recurso que a gente está reutilizando, né? Receber carta é sempre gostoso, assim. As plataformas são as mais diversas, mas as mais que a gente mais usa é o Google Meet e o Zoom.
O Skype a gente usou uma época e agora a gente vem reutilizando, né? E algumas plataformas eu nunca tinha ouvido falar, gente. Eu entrei mais ou menos para ver, por exemplo, essa aqui, Webex, a Jitsi Meeting e essa TM-Link. São 3 plataformas também de comunicação que as pessoas estão usando nessa pandemia, segundo o documento da Federação Brasileira. E as ferramentas? Saiu esse Padlet, que é uma ferramenta que vai auxiliar a gente a arquivar as coisas. Ele funciona mais ou menos como o Classroom, ele é interativo, a pessoa recebe o link e vai compondo o Padlet. Você pode baixar pelo celular, então ele vai ficar com o aplicativo na sua tela, mas você pode usar ele na internet direto, igual a gente usa o Google ali, as ferramentas do Google. O Kahoot é um outro de criação, que a gente tem para criar quizzes, né, momentos, e o Mentimeter, que é esse recurso que nós vamos utilizar um pouco mais. Podem fazer pergunta lá no chat, ou pode, né, levantar a mão quem quiser para a gente estar conversando. O Mentimeter, ele é interativo. Nós começamos com a nuvem de palavras, então vamos supor que você quer um tema para estudar, com a juventude e com a criança. Você manda lá, qual o tema vocês gostariam de estudar daqui para frente, ou nesses 2 meses? E eles vão responder para você, e o tema que mais sair vai ficar em destaque, como estava lá, desafiador, tá? Então, a gente pode usar na evangelização também. E ele tem outros recursos. Agora, acho que vem mais um. Aqui eu vou finalizando o documento, e aí nós vamos entrar no Mentimeter, e eu vou ensinar como entra lá. Atividades de recursos, então vai ter nesse tema. Calma, que eu já passei o dedo aqui e já fui. Atividades e recursos estratégicos da infância, da juventude e evangelizador. Principais plataformas e links, principais benefícios e desafios identificados nessa trajetória, alguns links compartilhados de análise de recursos virtuais, educacionais e interativos. Esse documento nós vamos estar encaminhando também, a hora que o pessoal for organizar o material dessa oficina, ele vai ficar disponibilizado, tá bom? Agora, eu vou passar um videozinho, então eu vou sair daqui. A gente vai aprendendo a mexer no Zoom, que às vezes eu falo que cada virada do Zoom é um flash. Então, quando a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que a gente tem que selecionar a tela quando sai, e para a tela que você quer apresentar. Eu vou apresentar um videozinho dessa ferramenta. Tudo bem até aqui, antes de eu passar? Coloca um like aí se estiver tudo bem. Você pode ensinar até como fazer para apresentar vídeo aí no Meet, no Zoom. Você compartilha a tela e já ensina a gente como fazer esse compartilhamento de vídeo. Espera só um pouquinho. Porque eu acho que no Zoom aqui direto... Ó, eu compartilhei a tela agora com vocês. O que eu posso fazer, se eu não ensinar, eu posso fazer depois um passo a passo e mandar no material, tá bom? Porque eu não sei se eu consigo fazer esse compartilhamento, mas eu sei que fazer print de tela eu aprendi. Aí eu faço passo a passo e mando. Então, assim, no Zoom, toda vez que vai compartilhar, meu está ainda em inglês. Ele tem lá New Sharing, e aí tem a opção de você compartilhar, aparece o que você quer. Toda vez que você vai compartilhar, você tem que selecionar o específico. Então, no caso aqui, eu estou selecionando a internet, tá? Que é esse videozinho. Eu só vou colocar, meninas, vê se está saindo o som, porque às vezes eu compartilho sem o som. Nesse vídeo, eu vou mostrar como Ok, você pode criar. Ok? Pessoal, então, agora vai mostrar como você vai entrar no Mentimeter e como fazer uma tela. E depois a gente vai dar uma mexida nele. Eli, só volta no início, por favor. Oi? Vou voltar. Só voltar no início. Obrigada. Bem-vindo a Mentimeter. Nesse vídeo, eu vou mostrar como você pode criar sua primeira apresentação interativa. Essa é a sua página inicial. Aqui, você pode ver todas as suas apresentações. Clique em New Presentation para criar a sua primeira apresentação. Bem-vindo à página onde você pode criar e editar a sua apresentação.
Do lado direito da tela, você pode ver e selecionar todos os diferentes tipos de perguntas e slides disponíveis. Eu escolhi a pergunta do tipo Image Choice, na qual você pode adicionar GIFs e imagens para cada resposta. Em Your Question, insira a pergunta que você quer fazer à sua audiência. Eu vou perguntar à minha audiência se eles já usaram a Mentimeter antes. Agora, eu vou adicionar 3 opções diferentes como respostas. Aqui, você também pode adicionar imagens se estiver usando o tipo de slide Image Choice. E aí está. Clique em Present para usar a apresentação ao vivo com sua audiência. Para votar e participar, a audiência deve entrar em menti.com com o código que aparece no topo da tela. Para mudar o idioma de votação para português, é só selecionar Configure, Language e escolher português entre as opções. Clique na tecla F para aumentar o tamanho da tela e ver os votos da audiência em tempo real. E aí está, sua primeira apresentação interativa, criada com a Mentimeter. Lilian, eu mudei a tela. Deu para ver? Deu? Beleza. Você está na tela inicial do aplicativo, não é isso? Isso mesmo. Então, antes de eu fazer a questão igual a gente ia fazer, eu vou mostrar como que é mais ou menos, tá? Então, você coloca lá no Google, Mentimeter. No caso, ela está em inglês, né? O que a gente faz? Normalmente, você coloca aqui, botão direito do mouse, clica lá e vai estar pedindo traduzir para o português. Quando eu não tinha essa opção, eu copiava e colava, por exemplo, essa frase, ia lá no Google mesmo e pedia para traduzir, tá? Eu já tenho as minhas apresentações, então, se você não tem, você vai criar uma conta rapidinho ali, ele vai te dar os passos, e eu já tenho a apresentação. Então, quando eu clico na apresentação, e você já vai entrar no layout. Quando você tem dinheiro, né, e tem a possibilidade, tem esse upgrade que você faz outros arquivos. Mas eu já cadastrei lá na conta, então eu tenho cadastro, fiz algumas apresentações nele, então eu posso traduzir para o português, ó. É da mesma forma. Aquela forma que ela falou é uma forma e essa é outra. Nós vamos trabalhar agora com um link que a Lilian que a Lia vai colocar no chat, que é como você está se sentindo com a oficina. E eu vou clicar ele aqui. Ok? Beleza. Para mim, gente, eu que estou como coordenação, né, que mandei, né, no caso, evangelizadora, eu vou ver essa tela aqui, tá? Vocês vão ver uma outra tela a hora que vocês entrarem. E eu estarei vendo conforme vocês vão participando. Nós aqui, ó, aqui vem um número de pessoas, então, como eu expliquei para vocês, a gente já está construindo, né? Como você está se sentindo com a oficina? Que foi mais ou menos o videozinho que ela explicou. Você está feliz, está motivado, esperava mais, né? E aí, conforme vocês vão entrando, ela automaticamente vai fazendo para mim essa visualização. Enquanto vocês estão participando, eu vou mostrar também aqui para vocês um type. O typing é o como fazer. Olha lá. Nesse em especial, eu escolhi a múltipla escolha. Aqui podia colocar até 4 opções, e aí iria mostrando o gráfico. Mas você pode fazer a nuvem de palavras, que é aquilo que a gente mostrou primeiro, perguntas e respostas, pode fazer por ranking. Então, você pode fazer uma pergunta, né, igual dos temas. Você pode escolher os temas ou pela número de palavras ou por ranking, que daí as pessoas vão votando, ou pode fazer a nuvem de palavras, que tem bastante temas,
Aí você seleciona os mais que saíram mais e faz uma outra no ranking que vai, daí sai o tema mais falado, mais que eles querem estudar, né? Trabalhar nesse período, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Para apresentar essa ferramenta, nós estamos virtualmente. Elis, mas eu consigo apresentar ela offline? Não, você vai ter que apresentar ela online, porque ela é online. O que você pode fazer é printar a tela. Então, vamos supor, eu vou apresentar aqui para vocês. Está em tela, né? Tá toda ocupada. Você pode printar aqui no computador e fazer tipo essa foto desse momento aqui, né? Então, o pessoal está achando que está motivado, está motivando a oficina. Você pode acessar também, deixa eu sair da tela cheia. Para sair da tela cheia, botão direito do mouse, tá? E aí, você pode também passar os números para que acesse. Mas eu acho que pelo link que eu vou mostrar para vocês aqui é melhor. Vocês estão vendo agora? Eu vou lá no link, é isso que vocês estão vendo? Só para eu certificar. É isso, né? Então, como que eu faço normalmente para usar essa ferramenta? Eu vou aqui no link e eu copio. Então, tem aqui, ó, embaixo. O link, copiar link. Eu copio aqui e jogo lá no WhatsApp. Foi assim que eu joguei para Lília e para Lia, para que ela não perdesse o link. E o link você clica e já vai direto. Então, é mais fácil de fazer do que entrar no site, digitar os números. Então, a gente buscou uma maneira mais rapidinha, assim, mais fácil, assim, no sentido de menos embaraço durante a tarefa. Vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês, que aí, conforme eu for mostrando, que como ele já está com essa tela selecionada, eu não consegui mostrar as outras certinho. Então, eu vou mostrar aqui. Mentimeter, eu entrei, vou entrar novamente. Vou ver a apresentação, porque já estava lá. E aqui, ó, eu posso criar uma nova apresentação. Ele vai abrir para você, igual tá vendo que abriram aqui? E aqui você vai poder escolher, ó, múltiplas escolhas. Você vai colocar as opções aqui. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui. Elis, Oi? tem uma pergunta aqui no chat, mas tem como deixar pré-montadas diversas perguntas para ir soltando por partes? Sim. Que são as várias atividades. Eu fiz isso. Eu montei todas na sequência do PowerPoint, primeiro. Depois que eu montei tudo o que eu queria, porque às vezes a grande dificuldade é saber o que você quer perguntar. Aí eu montei todo o PowerPoint, montei a sequência das perguntas e fui pensando nas estratégias. Aí eu deixei separado. Sabe como que eu faço, gente? Eu criei um grupo no WhatsApp para mim mesma. Então, eu coloquei Elis e uma pessoa que eu conheço. Aí mandei e falei, ó, vou fazer um grupo só para a gente conversar, mas é só para você poder sair depois e eu ficar com o grupo. Então, eu fiz um grupo assim, daí depois removi e fiquei só eu, que é o meu grupo chama Arquivos. E conforme eu vou montando os PowerPoints, eu criei o primeiro, eu já mando o arquivo lá. Porque às vezes eu tenho medo de eu me perder, sabe? Porque como eu não sei muita prática com a ferramenta, eu vou devagar. Então, eu criei a primeira lâmina, né? Ou a primeira ferramenta, no caso, vamos colocar essa aqui, e já jogo o link. E eu vou copiando o link aqui mesmo, no compartilhar, tá? Então, ó, isso aqui é múltipla escolha, que você coloca a pergunta, né? Podia colocar semear. Então, eu fiz uma pergunta: semear com Jesus é importante? Eu posso fazer a opção sim.
Não. E posso excluir a terceira opção. Então, se eu for lançar essa pergunta, você pode colocar por esse código aqui, ó, e aí a participação vai se expirar em 2 dias, tá? Então, quando ele se expira, só o apresentador consegue ver as apresentações. E aí você pode compartilhar. Então, eu termino a pergunta ali, eu vou aqui e venho aqui e copio esse link. Cópia do link. Copio e jogo no meu WhatsApp ou jogo no documento. Vocês podem ver que todas as lâminas têm o link. Então, para segurança, gente, eu deixo no documento, lá que eu estou fazendo, que é o PowerPoint, mando no meu WhatsApp, que é o arquivo, para eu ficar tendo esse domínio, digamos assim. E aí, a hora que você recebe o link, você vai preencher e aqui o número de pessoas vai mostrando. Então, esse é um jeito, né, de múltiplas escolhas. Mas tem outros modelos, como, por exemplo, a nuvem, né? E aí, a nuvem, você vai ter a inscrição de 3 participantes. No caso aqui, pode dar 3 respostas. Você pode mostrar, que nós vamos mostrar depois, uma aberta, que vai mais de 250 caracteres as palavras. Você pode, a hora que eu falei para vocês que dava para fazer, olha lá, o link, de ver quem que está na frente, quem ganha, né, tipo um gráfico, né? Um ranking, aí é diferente, daí ele vai mostrar maior, ó, o ranking. E você pode colocar essas questões, né? Sem a pergunta do público, só o seu slide, né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que dá para você pensar em várias maneiras de utilizá-la, ok? Tem alguma pergunta aí que eu já vou finalizando por aqui? Por enquanto está tranquila, Liz. Beleza, gente. Eu não entendi essa última aí. Essa última aqui, ela vai funcionar só como slide. Ó, Ok. Não vai ter pergunta, não vai ter resposta, nada. isso. É como se a gente estivesse usando ela como PowerPoint. Tá? Ok, obrigado. De nada. Agora, eu vou parar aqui para a gente compartilhar. E tem mais um só, que a Lia vai colocar lá para nós, é o último, que é semear virtualmente No chat já. Beleza. Olha lá, essa aqui, gente, conforme o pessoal vai escrevendo, vai movendo a barra de ferramenta e vai colocando, ó, lançar redes na evangelização e intimidade dos lares, motivar, reinventar, inovadora e emoção, desafiador é levar o Cristo para cada lar. Então, conforme vai sendo preenchido por vocês, que vocês vão entrando lá no link e vai preenchendo, ele vai dando para o evangelizador as respostas que os evangelizandos, os participantes estão fazendo. Vai ficar 2 dias ainda aberto, e a gente depois fecha certinho para fazer um compacto de como saiu essas respostas. É um grande momento de você colher várias formas de trabalho, né? Então, daqui você pode sair motivações, pode sair temas de estudo, pode sair as dificuldades que as pessoas estão tendo. Então, daí, quando a gente for a utilizar essa ferramenta, pensa nessas possibilidades. E agora eu vou compartilhar nossa apresentação. Tudo bem até aqui, gente? Eles estão muito quietinhos. Acompanhando. Que bom que vocês estão gostando. Então, assim, ó, quando a gente veio com essa pandemia, e até agora, né, gente? Vamos falar a verdade, a gente está aprendendo. Vocês viram aí que cada vez que eu vou compartilhar é um repensar, porque não é mecânico, não era nosso, não é assim.
fala que dirigir é mecânico. Depois de um certo tempo que a gente dirige, a gente sabe que é mesmo. Você não pensa para trocar marcha, você não sabe, já vai direto. Você entra no carro, já chegou no lugar. Quando a gente está aprendendo, é um processo de cada dia aprimoramento, né? Então, é igual a gente está nesse período da pandemia, né? Então, é um período de aprimorarmos. E aí, nós trouxemos essa mensagem que fala assim, ó, que nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção. Porque ainda, mesmo que fracassem todas as nossas forças na direção do bem, para o desempenho de nossas obrigações, muito acima de nós e acima dos nossos recursos limitados e frágeis, nós temos Deus. Então, quando a gente for falar de evangelização, pensar evangelização, que a gente não se sinta só, que corra a prece, a equipe da espiritualidade, que já assessora as nossas casas espíritas, as federativas, que o trabalho vai fluir. E ainda, naquela mensagem de Estevão, Sublime Investimento, ele coloca que o mestre convoca seus discípulos à divulgação do evangelho. A criança e o jovem reclamam direção no bem. Evangelize, coopere com Jesus. E é esse o intuito que a gente trouxe. Nós somos esses pescadores que Cristo vem nos preparando, vem falando para nós, ó, como diz André Luiz lá no nosso lar, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Se chegou na nossa mão, é porque nós temos condições dessa demanda. E que bom que nós podemos estar contribuindo com essa obra da edificação. Que bom que nós estamos preparando esses finais de tempo, né, que são chegados os tempos, para que venha essas novas gerações e que venha esse momento de regeneração que está a caminho, né? E que a gente não esmoreça. Não é fácil, ferramenta, igual eu falei para vocês, às vezes a gente tropeça aqui, cai a colar, mas como diz a música, de novo levanta e começa a cantar. Então, a gente encerra a nossa parte com essa fala. Muito obrigada a todos e a todas, uma gratidão imensa. Deixa eu descompartilhar. Queridos, vocês observem que o nosso tema, Tecendo as Redes da Evangelização, ela tem um propósito de falar sobre as ferramentas virtuais. Não seria possível para a gente poder descrever todas as ferramentas virtuais e ensiná-las como usar. A gente precisaria de mais tempo para poder fazer isso e mais dias. Então, assim, nós nos propusemos a fazer essa introdução da importância de nós nos mobilizarmos, que a gente não está sozinho e que a gente tem condições de fazer. E 2 avisos importantes. Esse material que vai ser disponibilizado depois, tanto da FEB, que tem as informações de todos os estados, é um material muito rico que vai ajudar muito. E fiquem atentos, porque a FEB está para lançar uma formação EAD das ferramentas virtuais também. E aí sim, ali vai ser detalhado cada ferramenta, como utilizar, com mais calma, com mais cuidado. Então, ali vai ser uma oportunidade da gente poder estar se aprimorando ainda mais. Essa ferramenta que foi utilizada pela Elis, ela também foi uma das escolhidas porque a gente não precisaria ter que baixar aplicativo para vocês poderem participar, não precisaria depender de internet, de memória no telefone. Então, a gente pensou em algo que fosse prático e acessível para todos, tá? Então, a gente deixa aqui uma inspiração para que a gente continue fortalecendo as nossas redes de evangelização, todos juntos com a nossa equipe e principalmente com Jesus à nossa frente, e vamos seguindo, certo? Então, a gente passa as palavras para a Lia e vamos dando continuidade. A nossa gratidão às nossas oficineiras, Lília e Elis. É sempre um renovar, né? Eu acompanhei o chat aqui, todo mundo agradecendo, aprendendo, descobrindo, um ajudando o outro. Nossa gratidão, meninas. Alguns informes. Essa oficina, assim como todas as outras estão sendo gravadas, estarão disponibilizadas nos canais da FEENT, da Federação Espírita de Mato Grosso, tanto pelo YouTube como no site da FEENT, tá? Nós vamos ter aí um prazo de 1 semana, mais ou menos, e já estará lá para o aprofundamento, para os detalhes, assistir novamente. E agora, vocês vão para o intervalo, né? E na sequência, para a última rodada das oficinas. Eu vou colocar aqui no chat as 5 oficinas
todos os endereços. Agora eu vou colocar o restante. Pronto. Estão todas as 10 oficinas. Vocês observem aquelas que vocês se inscreveram, tá? E cliquem para entrar. Deixa eu só confirmar aqui o horário. Nós vamos ter um intervalinho agora. Já podemos sair então, Bia? Só um instantinho. Eu estou confirmando Lia. o horário. Oi? Deixa eu só te Pois não, perguntar, eu pode ir acho. falando. O horário é às colocou- 16, de Mato Grosso. Você disponibilizou 2 links aqui, o 9 e 10. Jesus como comunicador evangelizador e fidelidade doutrinária na comunicação da evangelização. Essa 9 e 10 é de hoje mesmo? São 10, sim. São as oficinas, são 10 oficinas, Miriam. Aí eles Ok. têm a opção de escolher 4. Podia fazer 2 de manhã e 2 agora à tarde, entre as Beleza, é 10, isso mesmo. Tá certo. tá? Tá. É isso mesmo. Confirmando o horário, nós vamos sair agora, pequeno intervalo, 15h45 Mato Grosso, né, o nosso horário, e retornamos. É isso mesmo? Isso. 15h45 e retornamos. Gente, isso aqui está confuso. Retorno às 16. Às 16 horas. 16. É isso mesmo. Então tá bom. Eu confundi Às tanto a 16. Lia, com que eu estou uma hora antes, deixei ela confusa. É isso A mesmo. gente consegue gente. tirar foto, Lia, da turma? Sim, vamos. A nossa foto, coraçãozinho. Quem quiser nas abre as câmeras. reações. Isso. Que lindo, gente! Segura o coraçãozinho aí. Vamos lá. Aí, 1, tô- 2, 3 e... Tirei uma. Deixa eu tirar mais uma. São 2 telas. Vamos lá, a segunda. Coração na segunda tela. X. Corações. Pronto. Gratidão, querido. Muito obrigada, Bom. gente. Gratidão. Amigos, beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Até mais. Muito Obrigado. Até obrigada. mais. Amei, muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. E agora nós fomos no tempo. Pois é. Então, Mas eu foi muito recebi- bom. Uhum. Foi excelente. É que a gente não tinha feito essa parte de mostrar, né? Mas foi muito bom por Eu isso, achei Elis. que... Isso, eu também. Eu gostei, Elis. É, né? Eu achei legal Eu porque só vou... Meninas, a pessoa só vou fez a encerrar a gravação, A gente tá? tá Só um daqui, instantinho, encerrando.